cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso último programa desta semana, dizendo que nós vamos dar um destaque especial no nosso programa de hoje a uma audiência pública que está acontecendo agora em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos do Senado, tratando sobre saúde pública no estado do Ceará. A saúde pública do estado do Ceará está sendo discutida agora, numa audiência pública no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, evento presidido pelo senador Paulo Paim. Essa audiência pública foi solicitada pelo senador Eduardo Girão. Até o momento, não apareceram os senadores Cid Carvalho e a senadora Augusta Brito, embora no início da audiência o senador Paulo Paim tenha dito que a audiência foi combinada com eles, os dois senadores, Cid Ferreira Gomes e Augusta Brito. Agora vamos saber quais são as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional a graça concedida pelo ex-presidente Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, porém, divergiram por considerarem constitucional a graça concedida pelo ex-presidente. Mendonça afirmou que a concessão de indulto a condenados criminalmente é uma prerrogativa presidencial. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. Bancos deixarão de operar transferências por DOC e TEC até 2024. De acordo com entidades, a decisão foi motivada pelo desinteresse público que, no decorrer dos anos, reduziu o uso deste meio de pagamento, criado em 1985 pelo Banco Central. Os usuários têm preferido formas mais rápidas e mais baratas de transferência, como o lançamento do Pix em novembro de 2020. Relator da MP do Minha Casa Minha Vida defende melhoria de moradias existentes. A MP incluiu a melhoria habitacional entre os objetivos da nova versão do Minha Casa Minha Vida, mas Marangoni disse que isso pode ser mais detalhado no texto a ser apresentado. A Câmara Federal aprova projeto de lei que prevê punição a advogados por assédio e discriminação. A proposta inclui tais práticas inadequadas na lista de infrações disciplinares previstas no Estatuto da OAB. Com isso, os advogados que cometerem assédio ou discriminação devem ser punidos com suspensão de 30 dias a 1 ano. E o Tribunal de Justiça aqui do Ceará recusa nome de juiz Chagas Barreto para a vaga de desembargador e escolhe juiz Djalma Teixeira Benevides para compor a Corte de Justiça. Francisco das Chagas era o primeiro da lista pelo critério da antiguidade. A Corregedora-Geral destacou os fatos apresentados pelo procedimento administrativo disciplinar contra o magistrado julgado pelo Pleno do TJC em 2015. Na ocasião, o juiz recebeu a sanção de censura. Ô, Letícia, só uma observação. Essa vaga de desembargador pelo critério da antiguidade está aberta já há quase 2 anos. O juiz Chagas Barreto é o mais antigo. Ele atua na vara da Fazenda Pública. É o mais antigo. Mas ele foi punido pelo tribunal com uma menção de censura por algumas decisões que ele tomou e que o tribunal entendeu não eram corretas, por isso ele foi censurado. Essa questão foi ao Conselho Nacional de Justiça, foi ao Superior Tribunal de Justiça e ainda não está encerrada nessas esferas. Mas o Tribunal de Justiça do Ceará
quando foi indicar novos desembargadores, preteriu o nome do juiz Chagas Barreto exatamente por conta dessa censura. Espera-se o caso agora esteja encerrado e o juiz Chagas Barreto vá para a aposentadoria, pois não tem sentido o tribunal recusar um dos seus magistrados para integrar a Corte de Justiça do Estado, sob a alegação de ele ter tido comportamento duvidoso, mantê-lo como juiz de uma das varas da Fazenda Pública, Letícia. Bom, com os destaques nacionais agora, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre a Operação Venire. Cartão fraudado de filhas de ajudante de ordens de Bolsonaro inclui vacina vedada para crianças, aponta a Polícia Federal. As filhas do tenente-coronel Mauro Cid, que eram menores, não poderiam ter recebido o imunizante da Janssen, aplicado no Brasil apenas para a população acima de 18 anos. Procurado, o auxiliar do ex-presidente não respondeu. Sobre o Reino Unido internacional, destaque hoje sobre a coroação do rei Charles III. Enteados do rei terão mais deveres do que seu filho afastado e seu irmão envolvido em escândalos. Sobre a economia, temos que Fernando Haddad diz que 90 bilhões de reais em julgamento é metade do ajuste fiscal que o país precisa. Com os destaques agora do Globo, temos em principal manchete sobre o momento histórico. A Organização Mundial da Saúde decreta o fim da pandemia de Covid-19 no mundo após 3 anos e mais de 7 milhões de mortos. Segundo a organização, já foram administradas mais de 13 mil milhões de doses da vacina contra a Covid-19. A coluna de Lauro Jardim destaca que o governo federal faz reunião de avaliação e CPI do golpe é considerada incerta. Temos também sobre a viagem do presidente, que Lula chega a Londres para a coroação do rei Charles e encontra com o premier. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que defesa de Bolsonaro espera confissão de Cid e busca desvincular o ex-presidente em fraude. Em uma biografia, um livro mostra a atuação de Janja no dia 8 de janeiro, atritos com o PT e gosto por holofotes. A obra traça o perfil da primeira-dama, desde a militância na juventude até o governo atualmente. Muito bem. Nós vamos dar um espaço especial para essa discussão que está acontecendo na Comissão de Direitos Humanos do Senado da República sobre a situação da saúde pública no estado do Ceará. É um tema que hoje está em evidência no estado, que eu digo hoje, nos últimos dias, tem sido motivo de pronunciamentos de vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza e de deputados estaduais. Mas antes de chegarmos lá, é preciso dizer que nós temos aqui várias outras notícias. Nós destacamos no nosso blog, por exemplo, ontem à noite, uma ação criminal que está lá no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contra o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, aqui, o município da região metropolitana de Fortaleza. Ele está sendo acusado de crime de responsabilidade e o Ministério Público quer que ele devolva pouco mais de 9 milhões de reais que foram gastos com contratação de pessoas que ele alega que foi para atender no período da pandemia da Covid-19. E o Ministério Público entende que foi apenas cargos políticos, como tem acontecido ultimamente na Assembleia Legislativa do Ceará. Nós poderíamos falar também sobre a prisão ainda do prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques. Parece que caiu no esquecimento. Ele está preso, ainda está hospitalizado e depois que sair do hospital, vai para o presídio comum. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu
recentemente que não há mais prisão especial para quem é doutor. Então, Carlomano, quando sair do hospital, se não for direto para a prefeitura, vai direto para uma prisão comum. Nós poderíamos falar também ainda do caso aí das vacinas, da fraude do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro, para dizer que o tenente-coronel do Exército, que era o ajudante de ordem do ex-presidente da República, é mais um dos nomes de personalidades de destaque no meio ambiente brasileiro que degrada o seu nome. Ele não teve a hombridade que teve o general que foi o primeiro porta-voz do ex-presidente Bolsonaro, que não quis corroborar com os erros do governo e pediu para sair. Também nós temos que dizemos que está acontecendo hoje, aqui em Fortaleza, o encontro de governadores do Nordeste. Mas vamos à comissão, o debate da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que discute a saúde pública no estado do Ceará. Nós chamamos a atenção para o pronunciamento do presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, que está lá em Brasília, foi o primeiro a falar depois da abertura do evento, o doutor Leonardo José Macedo de Alcântara. Atenção, ele faz uma denúncia gravíssima. Ele diz que os médicos não querem trabalhar para o serviço público do Estado, governo do Estado, Prefeitura de Fortaleza, porque eles são maus pagadores. Tem médico que o último salário que recebeu, o último pagamento que recebeu, prestando serviço ao Estado, foi no mês de dezembro. Atentem para esta denúncia do presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, doutor Leonardo José Macedo de Alcântara. Ele diz também que a saúde pública está terceirizada e até quarteirizada. Vamos ouvir primeiro o senador Paulo Paim, depois o senador Eduardo Girão e o médico Leonardo José Macedo. O artigo 196 da Constituição Cidadã garante o direito à saúde como um direito de todos e dever do Estado, como objetivo de garantir condições dignas de vida. Abro aspas. A saúde é direito de todo e dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Fecho aspas. É responsabilidade do Estado brasileiro garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, como implementar políticas públicas eficazes para a promoção e proteção da saúde da população. Eu sempre digo, se tivermos saúde, trabalho digno e naturalmente e com remuneração de qualidade, uma boa remuneração, o resto a gente resolve. E o estudo, eu sempre digo que o estudo é que liberta. É fundamental que as políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas que incluam a prevenção como a prioridade para garantir a saúde e o bem-estar da população. Eu fiz essa introdução porque eu fui constituinte
Só existe 2 constituintes aqui no Senado, eu e o senador Renan Calheiros. E grande parte do que eu estou lendo aqui é princípios da Constituição. Saúde é uma questão política, claro que é. As decisões políticas afetam o acesso à educação, moradia, alimentação e outros fatores que podem ter um impacto direto também na saúde das pessoas. A saúde também é um reflexo da sociedade, pois a desigualdade social e a pobreza podem levar à disparidade de saúde. Ações políticas podem ajudar a reduzir essas desigualdades e garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde de qualidade. O Brasil teve avanço, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Essa é uma luta constante e permanente de todos os governos. O poder público não pode ser omisso. Se há problema, temos que enfrentá-los, temos que procurar resolvê-los. Foi na Constituição de 88. Eu reafirmo que eu fui deputado constituinte e desde aquele momento fiquei no Congresso até hoje. Eu vou para 40 anos, que terminar esses 4 anos desse último mandato. Enfim, foi ali que surgiu o Sistema Único de Saúde, o SUS, com a participação de 503 deputados e 81 senadores da sociedade civil, que também participou ativamente desse tema, principalmente os especialistas na área da saúde. Em 2013 e 2010, e nos primeiros anos da década de 2010, várias ações foram implementadas. Houve aumento significativo no financiamento do SUS e na expansão do Programa de Saúde Pública, como, por exemplo, o Programa Saúde da Família, que levou equipes médicas para comunidades carentes de todo o país, o Programa Mais Médico, foi criado aumentando a presença de médicos em áreas remotas e carentes, expansão de rede de hospitais universitários, construção de novas unidades de atendimento especializado também no país, o aumento de acesso a medicamentos e o fortalecimento da pesquisa em saúde, aqui eu me lembro agora da farmácia popular. O governo que iniciou agora em 2023 estabeleceu algumas medidas e que eu coloco aqui. Recriação do programa Mais Médico, 15 mil novas vagas nesse ano, chegando a cerca de 28 mil, investimento de 700 milhões. A ampliação da farmácia popular, reestruturação da ciência farmacêutica no SUS, campanhas de vacinação, criação de uma Secretaria de Saúde Digital e de um departamento de imunizações. Retomada da estrutura semelhante na área do HIV, AIDS, declaração de emergência devido às mortes, desnutrição, por exemplo, nos setores mais vulneráveis. Lembramos aqui de Ararumames e envio da Força Nacional do SUS a Roraima, só como exemplo. Fortalecimento do complexo industrial da saúde, redução de filas de cirurgias eletivas. Em janeiro, a pasta anuncia, esses tudo são objetivos, né? 600 milhões até junho para distribuir aos estados que enviarem planos para essa redução das filas. Isso é só para as filas. Bom, isso é um papo geral, universal, né? Não é uma política desse ou daquele setor, porque entendemos que todo governo tem compromisso com a saúde. Então, nesse momento, eu primeiro já fiz a leitura, que o requerimento é de sua autoria, senador Girão, e também da senadora Jussara Brito. Augusta Brito. Augusta Brito. Eu sempre falo Jussara. Deixa eu só, se o senhor me permitiu pela ordem, senador Paulo Paim, primeiramente, para lhe agradecer pela construção aí de um entendimento para que a gente fizesse essa audiência pública. Foi um pouco conturbada. Quero deixar muito claro que o objetivo inicial era levar essa audiência pública para o Estado do Ceará, o Senado, através de uma comissão externa, e fazer essa audiência pública como a gente fez em outros momentos, lá na Assembleia Legislativa, para, por exemplo, debater a questão da Enel, que estava gerando um problema de qualidade, de contas caríssimas, e que gerou até uma CPI, depois que a gente fez essa audiência pública no Ceará. Essa sessão nós estamos realizando aqui no Senado, com uma semana de atraso. Era para ter acontecido lá em Fortaleza, na Assembleia Legislativa. O senador, o nosso deputado aqui, Carmelo Neto, tinha até conseguido o auditório, mas ela foi originada na concepção de uma visita que eu fiz ao hospital
Infantil Albert Sabin, do domingo de Páscoa, depois de acompanhar uma série de denúncias de parlamentares, da OAB, objetivos, né, de ajudar as pessoas. A gente vê a Defensoria Pública envolvida, o Ministério Público. E o que eu presenciei naquela manhã de domingo de Páscoa foi um cenário de guerra, né? A gente viu criança nas macas, as famílias ali sem estrutura, cadeira de plástico e tudo no corredor, né? E aquilo disse, poxa, não pode estar acontecendo um troço desse, porque a gente sabe que dinheiro não falta no estado do Ceará, né? Basta saber, né, quem não tem conhecimento, que nós gastamos 1 bilhão e 100 milhões de reais com propaganda e publicidade. Então eu trouxe para o senador Paim a situação, ele de forma muito sensível aprovou um requerimento para que a gente fizesse essa sessão externa. Houve um certo constrangimento, depois político local, enfim, com representantes do Ceará aqui no parlamento, e nós entramos no entendimento para não atrasar mais, para se fazer aqui. E é isso que eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor foi o mediador disso, e que essa sessão a gente possa buscar soluções, ouvir os lados. Foram convidados de um lado e de outro, né? Então, eu acredito, senador Paulo Paim, que vai ficar muito claro os caminhos que a gente tem para buscar uma solução, e eu agradeço o senhor para que possa ajudar, para que a gente minimize o sofrimento da população cearense que está vendo um caos na saúde pública. Muito obrigado. Bom, este foi o senador Eduardo Girão, em a parte ao pronunciamento do senador Paulo Paim. Só uma observação. Eu já fiz aqui mais de um comentário sobre a deficiência da nossa representação no Senado, inclusive criticando o senador Eduardo Girão e os dois outros, Augusta Brito e Cid Gomes. Para confirmar o que eu tenho dito, essa nova composição do Senado está trabalhando desde o dia 1º de fevereiro deste ano. 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, 1º de maio. Já se foram 4 meses. O Senado é composto por 81 senadores. Pouca gente. Dá para a gente se conhecer num grupo de 81 pessoas rapidamente, não mais do que uma semana. Pois bem, passado 4 meses, o senador Paulo Paim não sabe ainda o nome da senadora cearense Augusta Brito. Ele citou o nome dela como Jussara Brito. Foi preciso o senador Eduardo Girão fazer a correção. Mas, muito bem, vamos ouvir o médico, presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Leonardo José Macedo Alcântara, e atentem para as denúncias que ele faz. Vamos ouvi-lo. Então, assim, os colegas médicos, a gente tem relatos de colegas médicos saindo dos plantões chorando, colegas médicos que, durante o plantão, entram ali naquela situação de um burnout ali, de ficar sem saber o que fazer. Eu queria abrir aqui a minha fala com um relato da semana passada que eu recebi de um colega médico, certo? Ele me passou um relato que é o seguinte, exatamente em relação ao Hospital Albert Sabin. O que o senador Eduardo Girão viu lá é realmente o dia a dia do Albert Sabin no momento. O Ceará tá passando por um surto, né, de doenças respiratórias, doenças virais, doenças altamente patogênicas, né? É mais de um vírus que está atuando nesse momento. E dessa vez, ao contrário, vocês lembram que na Covid as crianças elas eram menos afetadas. Parece que a coisa se inverteu agora e as crianças estão sendo muito afetadas por esse surto e quadros muito graves. Então, eu recebi relato de colega médico, senador Paulo, no sentido de que, doutor Leonardo, a gente chega no plantão, a criança chega no plantão e em 3 horas a gente está assinando um atestado de óbito. Isso é um relato de um colega médico. Então, assim, eu quero trazer um pouco desse ponto do dia a dia para a gente entender a importância dessa audiência, dessa discussão.
E um outro colega disse, doutor, você precisa vir na emergência do Albert Sabin, estamos vivenciando um caos. Doutor Leonardo, segura um pouquinho isso aí. Claro. Até para que os convidados outros entendam. O cidadão Girão propôs e a mesa acatou, e achei muito justo, inclusive. Vai falar agora, por exemplo, o doutor Leonardo, em seguida entra outro que tem uma visão diferente. Não é nenhum contra o outro, não, é visão diferente. Ele lhe ouviu, vamos ouvir, digamos, quem tem uma outra visão. Eu não entendo no detalhe, viu, doutor? Porque o meu papel aqui é só mediar. E em seguida fala um outro, e depois fala outro que pensa diferente. E aí vamos construindo o nosso período. Eu já vou lhe dar mais 1 minuto, porque eu lhe tirei 1 minuto agora. Sem problema. Acho que eu não vou nem usar os 15 minutos. Isso. Desculpe só. Então, e aí o relato do colega médico continua. Estamos vivenciando um caos. O Sabin virou um local de jogar crianças graves. Crianças sendo ventiladas manualmente. Porque não tem mais ponto de O2. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Não tem leitos suficientes. Essas crianças elas passam a ser internadas nos corredores. E os corredores não estão preparados para receber pacientes internados. Então, o que você tem? Você tem um quadro respiratório grave, um quadro respiratório que uma das principais terapêuticas é suporte de oxigênio, e nos corredores não existe suporte de oxigênio, não existe saída para oxigênio. Então, como é que você vai tratar uma criança? Isso na ponta final de atendimento. A gente está falando do hospital terciário, aquele hospital que ele resolve os problemas mais graves, resolve os problemas que o posto não resolveu, que o hospital secundário não resolveu, ela chega no hospital terciário. Então, esse colega médico disse que trabalha lá desde a década de 90 e nunca foi tão ruim assim. Não tem mais espaço nem em corredores. O doutor Eduardo falou que viu uma situação degradante de familiares em cadeiras de plástico. E o colega, doutor Eduardo, coloca aqui que não tem nem mais cadeira para colocar as crianças com as mães, cadeira de plástico, certo? Alguém precisa fazer algo, e é isso que essa comissão se propõe a fazer, eu não tenho nenhuma dúvida, né? E ele continua falando que esses pacientes estão vindo do estado inteiro e praticamente o local onde dá para atender é lá. Mas por que isso? Porque a gente vai tratar aqui ao longo do debate, eu não quero esgotar isso agora, houve fechamento de unidades hospitalares no Ceará nos últimos anos. Parece até ser uma política. É bom que se esclareça aqui, os partícipes, os convidados falem por que essa política de fechamento de unidades hospitalares, por que essa política de fechamento de leitos e por que essa política de fechamento de atendimento pediátrico, principalmente atendimento de emergência. Então, a gente está com esse problema muito sério lá no estado do Ceará. A gente tem situações em que eu tenho um relato de ontem, que para 100 pacientes internados atendidos, a gente tinha 4 médicos pediatras, ou seja, são pacientes graves, pacientes que requerem atenção. Então, com 4 médicos pediatras só, os médicos não estão dando conta de atender esses pacientes, né, durante o turno, e esses pacientes acabam sendo atendidos durante a noite, ou seja, um paciente que precisava ser visto durante o dia por falta por um excesso de demanda, eles acabam sendo atendidos à noite. E a gente não precisa, né, ser nem da área da saúde para entender que um paciente que já está internado, que não pode ser atendido em unidade de menor complexidade, ele atrasar essa avaliação e, consequentemente, a prescrição, os medicamentos que vão ser feitos, isso aí piora muito, pode potencializar muito a piora desse quadro desses pacientes. E assim, um dos pontos que vai... Então, assim, o que preocupa também é que assim, a gente passou pela pandemia e na pandemia, por tudo que a gente passou, o aprendizado que a gente poderia ter extraído de importante, um dos aprendizados seria exatamente uma capacidade de resposta rápida nessas situações. Essa é uma situação emergencial, essa é uma situação que está levando à gravidade dos quadros clínicos de pacientes, principalmente os pediátricos, e é uma situação na qual, que é em volume muito menor do que o que foi demandado na pandemia, e a gente não está mostrando capacidade de resolução do problema, capacidade com contratação de profissionais, capacidade com a estrutura física, como eu mesmo já falei aqui, faltando medicamentos, faltando antibióticos, faltando até oxigênio, porque você não tem nem leito para internar essas pessoas. E aí, esse problema provavelmente vão suscitar em seguida, durante a discussão, que em parte desse problema é a dificuldade de conseguir profissionais. E aí eu entro num tema que é muito mais próprio a mim, né? Novamente, para deixar que os outros palestrantes falem de outros pontos. O que tem acontecido também no estado do Ceará e no município de Fortaleza, e não é de hoje, é de muitos anos, a saúde pública ela está sendo
terceirizada, quarteirizada. A saúde pública, que é uma atividade eminentemente do Estado, ela está sendo repassada para terceiros. E nesse repasse para terceiros, o Estado perde a autonomia. Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Não deu, inclusive, para mostrar o restante da fala do doutor Leonardo, onde ele diz que tem médico que o último salário que recebeu do poder público cearense foi em dezembro. O médico não foi pago em janeiro, nem em fevereiro, nem em março e nem em abril. Isso é um descaso na saúde. Obrigado pela audiência dispensada e na próxima segunda-feira, com a proteção de Deus, às 11h45, estaremos de volta. Mas o nosso blog, nas nossas redes sociais, continuaremos mostrando os pronunciamentos nesta sessão da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.